Olá, prezado telespectador. Hoje um pouco diferente, a Laura não pôde estar aqui para fazer a nossa condução e eu, Thiago Zilli, vou fazer o Algo a Mais na sua companhia e também na companhia do Tadeu Secanho e do Heleno Luiz Seganfredo. Muito boa noite para vocês, muito bom dia também para quem nos assiste, afinal o programa vai estar ao ar nesses dois horários. E o tema de hoje, Sicredi Ibiraiaras, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e a distribuição de lucros e também os 40 anos dessa cooperativa. Sejam bem-vindos, Tadeu, seja bem-vindo, Helena, é sempre um prazer estar na companhia do Sicredi para falar sobre essa instituição que trabalha aqui na região, fomenta a economia local e tem boas informações para passar para o nosso telespectador hoje. Olá, Thiago, tudo bem? É um privilégio estarmos aqui em Nova Prata, nesse município tão querido aqui da nossa região, para conversar sobre temas tão relevantes. Então, novamente, é um prazer enorme estar aqui. Também cumprimentar toda a nossa audiência, né, os nossos associados, enfim, nossos colaboradores e toda a audiência da Conecta. O Tadeu, que é o nosso gerente regional de desenvolvimento do Sicredi e que saiu lá da Grande Ibiraiaras para vir aqui estar conosco no dia de hoje. E quem saiu também da Cidade Alta, lá na agência São Cristóvão, o Heleno aí, que é vizinho da Dona Dolores, lá na frente da casa da minha mãe, que trabalha toda hora lá e também está conosco. Seja bem-vindo, Heleno. Olá, Thiago. Olá, ouvintes e espectadores da Conecta. Um prazer estar de volta aqui. É óbvio que substituindo a Laura, né? A Laura deixa mais bonito o ambiente quando sai Sem dúvida nenhuma, né? Mas um prazer estar aqui. Um olá especial ao nosso associado, especialmente ao nosso associado. E é sempre bom a gente falar de coisas boas, de boas notícias, e isso que a gente vem trazer hoje, comunicar um fato interessante, um fato que vai deixar o associado mais feliz, que é a distribuição de resultado de um ano muito produtivo como foi 2022. Antes de nós entrarmos nesse assunto da distribuição dos resultados, eu quero agradecer os nossos patrocinadores, que com certeza também são associados do Sicredi. Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Supermercados Lorenzetti, o endereço das melhores compras. Prana Energia Vital, levando terapias para a sua vida comum. O método de estudo desenvolvido para o aluno chegar ao máximo potencial. Casa Gamba, especialistas em você. Restaurante Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Regla, viva novos caminhos. E Fleur por Alisson Pinheiro, florista em Nova Prata. Antes de nós falar da distribuição dos resultados, o Sicredi Ibiraiaras, que começa aqui na região e agora alça voos maiores indo até o estado de Minas Gerais, completa 40 anos em 2023. Qual que são os principais reflexos dessa caminhada? O que a gente pode pautar como importante? Quais foram os principais desafios superados e o que pode se esperar? Obviamente, prever os próximos 40 anos é um exercício complicado em um mundo dinâmico. Verdade. Que talvez os próximos 4 minutos sejam incertos. Mas o que a gente pode esperar, Tadeu, e o que a gente destaca desses 40 anos de história? Tiago, e que jornada inspiradora, né? Chegar aos 40 anos com um desafio gigante pela frente, que é o desafio da expansão, né? Se nós formos resgatar um pouquinho da história, né, da cooperativa lá nos seus primeiros fundadores, do sócio 1, do sócio 2, chegando atualmente na marca significativa de 64 mil sócios, falando especificamente aqui da nossa área de ação no Rio Grande do Sul, são 18 municípios, e mais uma área de ação que a cooperativa escolheu em Minas Gerais de 29 municípios. Então, um pouquinho do processo, se nós formos colocar numa linha do tempo, desde a primeira agência, a segunda, a terceira, até completarmos toda a nossa área de atuação. Importante colocar que essa área de atuação é definida em conjunto com a nossa central, e a partir dessa expansão da busca por esses associados, é chegado o momento de, poxa, é importante estarmos aqui no Rio Grande do Sul, mas também termos a prerrogativa, a oportunidade
de escolhermos, né, essa área de ação, especificamente no Triângulo Mineiro, para expandir também o cooperativismo de crédito. Obviamente que muitas dificuldades, Tiago, foram superadas, muitos desafios, muitos planos econômicos foram passados ao longo desses 40 anos e com certeza muitos virão também, né? Porque a cooperativa ela tem esse olhar para o futuro, mas ao mesmo tempo também com os pés no chão. Iniciando lá seu trabalho no agro, lá sustentando, fomentando o agronegócio, com custeios, com investimentos, mas também agora, a partir da livre admissão que aconteceu em 2006, passando a operar também com pessoa física, com pessoa jurídica e tendo a condição de atender todos os públicos em todos os segmentos na sua atuação. Então a cooperativa chega nesses 40 anos, Tiago, com força, com pujança, com o apoio dos associados, com uma liderança propositiva, inovadora, e nos permite, talvez sim, olharmos para dizer, poxa, temos mais 40 anos, mais 80 anos de história para contribuir. Haja visto a importância da cooperativa para os nossos associados e o quanto os associados acabam participando e apoiando esse desenvolvimento. Então, em poucas palavras aqui, mas foram 40 anos com certeza de muita luta, muita história boa para contar, mas certamente, né, Tiago, com desafios, com superações, com grandes exemplos, né? Hoje eu tive a oportunidade há poucos dias de conversar com um dos sócios fundadores e ele colocava, talvez eu não se imaginava que chegaria nesse estágio, né, nessa condição de estarmos com toda a área de atuação aqui no Rio Grande do Sul completa. Falo novamente, 64 mil sócios entre toda a nossa área de ação. Uma população de 130 mil habitantes aqui, praticamente, então, mais de 50% da população associada ao Sicredi. Mas com força também para expandirmos e chegarmos em Minas Gerais, proporcionando esse cooperativismo tão bom para todo o país, Tiago. Muito bom, Tadeu. E não é só a expansão macro, né? Também tem uma expansão micro que o Sicredi acaba fazendo. E fala para nós, Heleno, porque aqui para Nova Prata foi uma novidade você ter a mesma bandeira, né, vamos dizer assim, do sistema financeiro, do cooperativismo vinculado ao Sicredi. Cada banco, que seja, ou cada cooperativa mantém uma agência, mas o Sicredi inovou, levou uma agência para São Cristóvão e tem outras em vista para serem inauguradas dentro em breve, ou já estão em operação, e isso ocorre também em outras cidades. Exato. Isso é reflexo, quem sabe, da preocupação da cooperativa e das suas gestões e diretores, direção, conselheiros nossos, a preocupação constante com a qualidade do atendimento do nosso associado. Então, citaste o exemplo de Nova Prata, a agência São Cristóvão, que foi a segunda agência inaugurada aqui em Nova Prata, ela nasce de uma análise de que a agência Centro já não conseguia comportar fisicamente o número de associados que tinha e que continuava agregando mensalmente. Então surgiu a agência São Cristóvão em 2014, inauguramos ela. Ao final desse ano vamos completar 10 anos de agência São Cristóvão. E migraram algumas contas, alguns associados migraram para esta agência e outros vieram a aderir pela facilidade. Como mencionaste, estamos na frente da Dona Dolores. Sim. Então as pessoas, ao invés de precisar descer até o centro para fazer as suas movimentações financeiras, tinham a facilidade de parar ali no bairro, fazer o que precisa ser feito financeiramente, um pagamento de uma conta, ou um empréstimo, ou uma aplicação, e isso fez com que mais pessoas nos procurassem. Então hoje durante o ano passado, a gente comemorou 10 mil associados em Nova Prata entre as duas agências. Hoje já estamos chegando próximo dos 11 mil associados. Fez também com que a gente notasse o potencial ainda de expansão e o quanto as pessoas continuam aderindo ao nosso modelo de cooperativismo. Então, nós temos hoje uma média de mais de 100 novos associados mês entre as duas agências, fazendo com que a gente pense, estruture e planeje com muito carinho a abertura de uma terceira agência em Nova Prata, que será no bairro Private. Então, estamos ainda na fase burocrática do projeto, mas em breve a população vai começar a ver uma nova agência se estruturando fisicamente e, na sequência, abrir as portas para receber associados daquela região.
Tadeu, tu falaste que nós temos uma região com uma densidade demográfica próxima a 130 mil pessoas, essa região abordada pelo Sicredi Ibiraiaras, RSMG, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, enfim, essa é a nomenclatura. Quais são os municípios que nós temos a presença? Tem muita gente que sabe, mas nós temos que sempre reiterar e reforçar isso. Quais são os municípios atendidos pela cooperativa e como numa região que com uma média de demografia de 130 mil pessoas, o Sicredi consegue captar para si basicamente a metade dessa movimentação em associados trabalhando junto às agências locais. A gente tem, Tiago, um olhar, né, vamos pegar aqui, sistêmico, né, que hoje organiza, né, em termos de municípios, qual a área de atuação de cada cooperativa. Então, a nossa sede fica em Ibiraiaras e possui dentro da sua área de atuação esses 18 municípios que eu falava anteriormente. Então, nós podemos, geograficamente, pegar a Lagoa Vermelha, Caseiros, passando por Davi, Cerilco, Davi, a terra do Helena, passa por Paraí, que é a minha terra também, sou natural de Paraí, mas aqui nós vamos com municípios lindeiros até Nova Prata. Já Vila Flores pertence à Sicredi Serrana, nossa vizinha, e nós vamos fazendo esse contorno chegando a IP, Campestre da Serra, Antônio Prado. Então são 18 municípios, mas importante que nesses 18 são 21 agências, Tiago. Então, assim como Nova Prata, nós também possuímos 2 agências hoje em Lagoa Vermelha, uma mais segmentada, atuando especificamente para o público PJ. Estamos caminhando para uma segunda agência no município de Antônio Prado e estamos com 2 agências também no município de IP. Talvez, aos nossos olhos, a gente falava um pouquinho do plano econômico, você trouxe o processo de bancarização, pode ser um pouco estranho porque algumas instituições buscam, dentro da sua essência, diminuir o custo exatamente até canalizar os seus clientes para uma plataforma de atendimento, para um mais digital. Eu diria que o Sicredi também tem esse olhar e também tem essa preocupação em ofertar para o seu associado, que na sua essência é o próprio dono do empreendimento, um modelo de trabalho, uma jornada de trabalho bastante acessível. Mesmo que para isso precise ter uma nova construção, um novo espaço físico, assim como Heleno trouxe do Clivate. Mas é preciso entender que esse espaço físico ele acaba sendo a própria casa do associado. Então, através de pesquisas e olhares, a gente entende que sim, é necessário, Tiago, termos esse avanço tecnológico. Aí eu posso falar dos nossos canais de atendimento, o MOB, o aplicativo, o Internet Bank. Mas o nosso associado, quando ele acessa uma agência Sicredi, ele se sente como fosse a extensão da sua casa. Então, a gente procura colocar dentro do espaço físico, que na verdade ele é muito material, um calor humano, um calor efetivo muito próximo e ativo do nosso associado. Talvez seja aí o grande diferencial, né, de dizer, associados, estamos com mais uma estrutura, que obviamente ela é calculada para caber no bolso, posso falar dessa forma, aconchegante, bonita, mas ao mesmo tempo muito funcional. E como ele nos trouxe no início, próxima do associado. Nova Prata é um município com uma extensão territorial bastante vasta, então se nós temos esses pontos de atendimento, essas agências distribuídas, facilita o acesso do associado lá na sua movimentação. E a gente tem colhido bons frutos a partir desse modelo. Então, o associado que precisa, né, Lani, e pode estar utilizando do nosso canal, do nosso aplicativo, ele vai ter esse acesso. Mas o associado que procurar uma agência física, quiçá, Tiago, para ter uma consultoria um pouquinho mais especializada, para resolver alguma questão mais complexa, uma orientação financeira, alguma orientação sobre o investimento ou a tomada de decisão sobre a concessão ou não de algum valor de crédito, ele pode contar com os nossos colaboradores e o canal mais apropriado, o mais hoje selecionado, é a agência física. Então, a gente vem talvez na contramão, né, do sistema financeiro, mas ao mesmo tempo muito apoiado também pelo nosso órgão regulador, que é o Banco Central, que diz o seguinte: cooperativas, vamos crescer, expandir,
e talvez ocupar um pouquinho mais do percentual do sistema financeiro nacional. Hoje nós estamos muito próximo de 8% a 10%, algumas fontes falam em até um pouco mais, de tudo que movimenta no sistema financeiro. Mas as cooperativas têm um desafio de chegar a pelo menos 20%, 22%, 25%. Então vejam a pujança e a própria orientação do órgão regulador, que gostaria com que as cooperativas participassem ativamente de vários municípios, o qual nós poderíamos dizer que, enquanto cooperativa, somos, vou colocar aqui, cerca de 200 municípios do país onde que só existem Sicredi. Então, temos essas duas lacunas, né, de crescer e expandir, estar presente em várias comunidades, Tiago, mas ao mesmo tempo olhar para dentro da parte contábil se está valendo a pena, e que bom dessa forma, porque ainda temos resultados, temos sobras a distribuir, né, Tiago? Uma coisa que me chama a atenção, Heleno, se puder nos ajudar, no dialeto comum do sistema bancário são os clientes. Por que quem está vinculado a uma cooperativa de crédito como o Sicredi é chamado de associado? Por que esse caráter diferenciado? Exato, certo. As cooperativas, elas têm uma finalidade associativa. Então, é uma associação de pessoas que se unem para ter algum benefício, né? Então, a gente pode ter cooperativas, podemos ter o nome de associações ou algo assim. Podemos usar o exemplo de um clube esportivo. As pessoas não conseguem ter acesso a uma piscina, a uma quadra de tênis sozinhas, então elas se unem para construir esse clube, e com isso elas se associam. Mas o principal explicação de ser associado é que ele participa e tem a possibilidade de participar da gestão daquela instituição, daquela entidade, no caso da cooperativa. Então, a pessoa que busca o Sicredi, busca uma cooperativa de crédito, se torna sócia, correntista, abre poupança, faz os seus negócios, ela ainda, apesar de ter toda a estrutura disponível para ela, de ter acesso a produtos e serviços com taxas mais justas, ela ainda tem o poder de decisão através da assembleia. Então, as pessoas são convidadas a participar da assembleia do seu núcleo, da sua agência. Lá ela tem poder de voto, e todos têm poder igual, independente se tem R$1 como sócio ou 1 milhão. O voto é individual e é 1 por associado. Elas têm o poder de decidir os rumos da cooperativa. Então, esse é algo que está no estatuto, é exigido legalmente. Todos os anos a gente faz a nossa rodada de assembleias nas agências, onde são apresentados os desempenhos, os indicadores do ano anterior e apresentadas as projeções para o ano corrente, que foi o que aconteceu agora. Encerramos a nossa Assembleia Geral Ordinária em Ibiraiaras, depois de todas as agências terem a sua assembleia. Dia 28 de abril fizemos a nossa Assembleia Geral Ordinária, onde foram aprovadas definitivamente todos os números e também os valores disponíveis para distribuição para os associados. Como é que funciona essa situação da convocação da Assembleia? O que é deliberado e como é que se chega até a distribuição de resultados, Tadeu? Tiago, importante a sua colocação, e o Heleno trouxe anteriormente também a prerrogativa de ser sócio e ser dono, né, da cooperativa. Então, no momento que a pessoa física ou a pessoa jurídica ingressa no Sicredi, ela deposita um valor, ela toma cotas capitais, né, numa limitada, seria patrimônio líquido, enfim, a gente tem lá. Essa dialética ela é bem interessante, porque a gente vai falar de associado, vamos falar de sobras e não especificamente o lucro. Então, o associado, ele integraliza esse capital, né, ele faz parte, então, a partir desse momento da cooperativa, e, obviamente, a sua convocação ela se dá através de todos os parâmetros estabelecidos pelo edital, né, de convocação, e com o chamamento da agência, né? Então, a gente segue um rito, né, estatutário de convocação. Dentro do próprio Sicredi há uma segmentação por núcleos, trabalhando por áreas ou por regiões. Esse núcleo pode ser uma determinada comunidade, pode ser um nicho específico de pessoas. E dentro daquele núcleo é eleito, junto com os próprios associados, um coordenador ou um delegado. Então, dentro desse rito assemblear, findado ou concluído o exercício civil, no caso aqui estamos falando de 2022,
é apurado através de relatórios quem são os sócios que participaram ativamente dentro daquele exercício, né, e que estão aptos a participar da Assembleia. Então, a princípio, todos os sócios com cota capital, ou seja, desculpa o trocadilho aqui, mas para ser sócio é preciso ter a cota capital, são convidados a participar das assembleias. Aqui em Nova Prata somos 2 agências, então a gente tem esse cuidado, né, de convocar esses associados para participarem da assembleia da sua agência. Ou seja, se eu sou sócio do centro, da agência Centro, participo da assembleia do centro. Tomo parte, auxilio nas decisões, conheço o planejamento estratégico. Esses são alguns assuntos de caráter estatutário, aprovação do relatório social, aprovação das destinações da sobra, da agência ao qual eu participo. Mas talvez venha a pergunta, mas se eu sou sócio do centro, eu posso participar da assembleia que é realizada num outro município, da cooperativa ou de uma outra agência? Sim, não há problema nenhum. Mas para aquele município, para aquela assembleia, eu não sendo sócio, eu não posso exercer o meu direito de voto, porque eu não faço parte daquela assembleia. Então, Tiago, a gente teve, o Heleno pode complementar um pouquinho mais, mas dentro dos nossos aproximadamente 12 mil sócios aqui em Nova Prata, tivemos a grata satisfação, e que bom que fizemos 2 assembleias, uma em cada agência, porque talvez nós não teríamos, Heleno me ajuda, espaço suficiente para termos toda a parte logística de cada associado. Tamanha é a participação, tamanha é o comprometimento do associado com a sua agência, com a sua cooperativa. Como é que foi esse exercício, Heleno? Neste ano, inclusive, nós tivemos recorde de participação em todos os municípios da nossa área de atuação e inclusive em Nova Prata. Foram feitos 2 momentos da agência São Cristóvão, que é uma agência mais nova e também com menos associados. Nós tivemos em torno de 550 associados participando e na agência do centro mais 800 associados. Então foram aproximadamente entre associados, equipe de colaboradores, que nós temos 40 colaboradores entre as 2 agências, lideranças convidadas, passamos de 1.400 pessoas participando do processo assemblear, na tomada de decisões. Então, nós tivemos um exemplo em Lagoa Vermelha, né, Tadeu? Foram 1.200 pessoas num único evento. Então, uma adesão, e a gente estava voltando de uma pandemia, onde passamos por processos assembleários digitais, e voltando ao presencial, o associado estava com saudade desse encontro. Então, não deixava de ser um momento de reencontro, um momento até festivo da cooperativa com o seu associado. Onde é que foram as assembleias? Da agência São Cristóvão foi lá na comunidade de São Cristóvão, no salão da comunidade, e da agência do centro foi no salão paroquial. E elas ocorreram... Como é que funciona uma assembleia para quem nunca foi e o ano que vem vou querer ir? Como é que é feito esse procedimento? A gente precisa definir com grande antecedência para registrar nas atas, lançar editais de convocação, as datas de cada assembleia. São fixados conforme a exigência de estatuto, exigências legais, no mural de cada agência fixada o convite, onde o associado, inclusive, assina dizendo que ele presenciou, que foi fixado esse edital, e depois outros meios de comunicação são utilizados, WhatsApp, Instagram, Facebook, boca a boca na agência, inclusive, convidando os associados a participarem. O associado chega, ele recebe um cartão de votação, que é um distinto por cores, representando o núcleo a qual ele pertence. É feito um rito assemblear, onde são prestadas as contas, são colocados os assuntos que estarão em discussão para a aprovação, e cada convidado é convidado a votar naquela decisão, sendo favorável, não favorável, e também com um espaço aberto para ele explanar. Não sou favorável, ou sou favorável por isso ou por aquilo. Então é um espaço bem democrático, onde o associado tem o direito, como dono, de interferir no processo de gestão e dar sugestões, ou até mesmo fazer elogios, que é algo bem comum de acontecer. Talvez, Heleno, a própria materialização dos nossos princípios aí, que é a transparência na gestão, Tiago. Então, a partir do processo assemblear, né, que o associado toma conhecimento e acessa toda a movimentação, eu
eu acredito que é o ponto máximo, né, da cooperativa, do associado, de acordo com o seu núcleo, levantar o cartão ou levantar a mão e dizer, legal, concordo com isso, seguimos em frente. Obviamente também temos as leituras dos editais, dos pareceres do Conselho Fiscal, das nossas auditorias independentes, que também fiscalizam a cooperativa nesse sentido. E, novamente, acho que é o auge do momento onde que o associado, de fato, exerce aí o seu direito de participar ativamente e com os seus deveres de estar lá. Eu não diria nem que é um direito de estar lá, mas sim um dever como sócio participar ativamente do seu negócio, até porque ele é o próprio dono. Muito bem, Tadeu, muito bem. Heleno, nós vamos para um breve intervalo comercial com a mensagem dos nossos apoiadores. E depois de toda essa introdução, nós vamos sim falar sobre a divisão dos resultados que ocorreram. Cada um que é associado do Sicredi viu aí na última semana um crédito diferente aí na sua conta ser depositado de acordo com a movimentação. Essa é a distribuição dos resultados. E nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. A gente volta em 3 minutos. Lojas Regla, viva novos caminhos. Cliente Paludo, seu crediário segue ativo na Lojas Regla. Confira as condições de pagamento especiais para você. Então, não esquece, mudança agora de estação para toda a família. Aproveite. Fleur para Alisson Pinheiro, florista aqui em Nova Prata. Uma nova marca, um novo conceito, mas com a mesma essência e dedicação. Visite o novo espaço da Fleur, onde a alegria e o amor pelo que se faz estão presentes em cada detalhe. Cestas de café da manhã, buquês, arranjos e atendimento 24 horas para funerais. Prana Energia Vital. Serviço de saúde alternativa e holística, levando terapias para a tua vida. Kumon. Orientação individualizada é sensacional. Fazer Kumon é ser um aluno com um potencial valorizado. É ter certeza de que nunca está sozinho. Que há sempre um orientador guiando por cada trajetória. Fazer Kumon é sinônimo de pertencimento. Fazer Kumon é o máximo. Pedras Andretta, excelência em acabamentos para uma entrega com satisfação. Há 40 anos desenvolvendo obras corporativas e residenciais. Referência no ramo das rochas ornamentais com os melhores padrões em acabamento e beneficiamento. Visite as redes da Pedras Andretta. Aos supermercados Lorenzetti, onde você encontra tudo o que precisa, todos os dias da semana com ofertas imperdíveis. E ao sábado do churrasco. Então aproveita, família, reúne aí e faça os teus momentos super especiais com os supermercados Lorenzetti. A Casa Gamba, inspiração e transformação para você mostrar a sua verdadeira beleza. Especialistas em você. Ao Restaurante e Cantina Mascaron, gastronomia caseira em um cenário que conta histórias. Muito bem, estamos de volta. Algo a mais no dia de hoje, diferente. A Laura não pôde estar, eu estou aqui fazendo às vezes dessa tarefa um tanto quanto árdua, mas muito compensadora. E hoje conversando com o nosso amigo Tadeu Secanho e também com o Heleno Luiz Segranfredo, falando sobre os 40 anos do Sicredi Ibiraiaras, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, os planos de expansão e também toda a situação vinculada aí às assembleias que nós tivemos e a distribuição dos resultados. O nome é esse mesmo, né? Exatamente, distribuição dos resultados. Muito bem, o Algo a Mais é um oferecimento especial de Pedras Andretta, Supermercados Lorenzetti, Prana Energia Vital, Kumon Método de Estudo, Casa Gamba, Restaurante Mascaron, Lojas Regla e Fleur per Alisson Pinheiro. E agora, nesse segundo bloco, vamos falar sobre aí a distribuição. Foram exatamente 28.600.000 reais distribuídos aí para os mais de 64 mil associados. Como é que essa conta chegou? Como é que esse valor é elaborado? E como é que é feito esse rateio para tanta gente dentro da cooperativa? Bom,
Eu diria, Tiago, que a conta é simples, receitas menos despesas para chegarmos nesse valor, mas lá no fundo não é tão simples assim, né? Obviamente a gente fala de uma distribuição de resultados, eles existiram, então foi apresentado esse relatório em assembleia e ao final, né, dessa conta de mais e menos nós chegamos a 92 milhões de reais, que foi o que a cooperativa auferiu de resultados em 2022. Entretanto, né, precisamos, como falarmos anteriormente, cumprir o que reza o nosso estatuto e fazermos as destinações estatutárias. Então, parte desse resultado de 92 milhões é destinado a fundos de reserva, nós temos o nosso fundo de assistência técnica e educacional, e chegamos então nessa importante marca de 28,6 milhões de reais que ficaram ficou a um olhar da nossa Assembleia. Então, a Assembleia que decidiu a partir de uma proposição do Conselho. O Conselho leva para a Assembleia uma proposta que, na sua essência, procuram olhar todos os produtos e serviços que os associados utilizam. Então, desde a tomada de crédito, na parte de investimentos, na parte de cartões, seguros, cobrança, inclusive pagamento de tarifas. Então, a partir dessa proposta, o nosso associado vota e, proporcionalmente, dentro da sua movimentação, chega-se a esse valor que vai ser melhor, que já foi creditado, né, no dia 4 de maio já na foi, conta eu corrente. recebi na minha conta também. Que legal, né? Então, tivemos esse valor, né? Desses 28,6 milhões também, a Assembleia autorizou uma destinação específica em conta corrente, né? Foram 5 milhões de reais destinados à conta corrente, e aí o associado pode utilizar da forma que achar conveniente, porque é um crédito feito, distribuição de resultados, distribuição de sobras está lá, mas uma outra parte também a Assembleia autorizou e aprovou que seja destinado para a cota capital de cada associado. Então nós vamos ter 2 lançamentos. É importante que o associado cheque a sua conta corrente. Para isso pode acessar o aplicativo do Sicredi, conta corrente, distribuição dos resultados, mas também pode chegar no aplicativo, no menu, cota capital, capital social, não lembro, Helena, exatamente capital como social. Capital social, como aparece lá, e verificar a parte que foi destinada à sua participação como cota capital. Então, no fim, Tadeu, quanto que exatamente eu recebi? Eu preciso somar esses 2 valores, né, que foi destinado agora em 4 de maio, mas anteriormente a isso, né, lá em dezembro, a cooperativa fez uma outra distribuição que foi pagamentos de juros ao capital social. Ou seja, o nosso associado que possui lá a sua cota parte, seu capital social, não deixou o dinheiro parado, ele foi remunerado com uma taxa compatível de investimentos no mercado. Então, tivemos esse valor que foi para a cota capital, o valor que foi para a conta corrente e anteriormente a isso também um valor que foi atribuído ao capital social na forma de pagamentos de juros. Se nós fizermos, é importante, eu gosto de fazer esse exercício, né, entre o que acontece aqui e o que acontece lá para as pessoas entenderem. Se nós pegarmos o balanço de um banco convencional, de um banco de linha que trabalha e que opera em vários lugares do Brasil, chegou no final do exercício, ele vai ter o seu lucro, esse valor é distribuído uma parcela, se o banco for de capital aberto, entre os seus acionistas, e aí termina por aí, o restante é injetado novamente na movimentação do banco. No Sicredi, na cooperativa, nós não temos essa mesma asepsia a ser feita, né? É feita uma divisão e um rateio diferente, por isso que o associado, por volta do mês de maio, tem esse crédito a mais que ele pode levar na sua conta bancária. Heleno, isso varia de acordo com a movimentação de cada associado ou existem outros parâmetros? É exatamente desta forma. Conforme a movimentação de cada associado e conforme a adesão dele ao maior número de serviços e produtos que a cooperativa ofereça. Então, no ato da Assembleia é proposto um percentual de retorno para cada produto ou serviço. Então, operação de crédito, neste ano foram 35%.
Então, 35% dos 28,6 milhões vai ser dividido entre todas as pessoas que tomaram crédito. Na sequência, investimentos, depois consórcio, cartão, poupança e assim por diante. Então, a pessoa que apenas teve crédito no Sicredi, ela vai participar de uma divisão. Se ela teve crédito e usou o cartão do Sicredi, pagou a manutenção da conta, teve um consórcio, usou o seu cartão e no débito e no crédito e gerou receitas para a cooperativa por isso, ela vai participar de uma distribuição maior. Então, quanto maior for a adesão do associado à quantidade de produtos e também a movimentação destes produtos, quanto for maior, ela participa da divisão. Como é que é feito esse cálculo? Eu li no nosso informe que é de uma forma justa e equitativa, né? Eu me lembro muito de um filósofo americano, John Rawls, que escreveu uma teoria da justiça, e ele dizia: a justiça é dar a cada qual com equidade. Como é que o conselho e toda a corporação que trabalha por trás do Sicredi, não é aquela pessoa que está na agência junto com o Heleno atendendo, é esse pessoal que está em Ibiraiaras, é esse pessoal que está em trânsito entre todas as cidades, como é que se dá esse processo deliberativo de destinação, é levado à Assembleia para aprovação, mas como é feito esse briefing para chegar na Assembleia? Então, o Conselho tem essa preocupação da justiça, obviamente, e dentro dessa preocupação, Tiago e nossos ouvintes, telespectadores, privilegiar todo o associado que aderiu a esses produtos e serviços que o Heleno trouxe. Então, quanto mais produtos e serviços ele utilizar, né, e mais produtos e serviços também o Conselho coloca para a distribuição de resultados, a gente entende, né, que estaremos sendo justos com a utilização. Porém, tem algumas contas, né, vamos imaginar aqui nossa cesta de relacionamento, nossas tarifas, que de alguma forma ela é sensibilizada de uma maneira mais direta, ou seja, eu paguei, né, eu contribuí todo mês, né, para uma cesta de relacionamento. E aí vem esse critério que você trouxe da justiça, a gente procura dentro de um cálculo estatístico também devolver a esse associado proporcionalmente aos custos ao que ele pagou, né, que teve de despesa durante o ano. A ponto que estamos devolvendo praticamente mais o próximo a 60% dos custos que o associado teve em função de tarifas e, enfim, cesta de relacionamento, por cota capital. Então há uma calibração, há um equilíbrio entre esses produtos e serviços. Se nós formos buscar na parte de investimentos, associado que investiu em poupança teve praticamente um 13º, vamos colocar assim, na distribuição, teve um mês de remuneração a mais, ou seja, se o dinheiro ficou investido por 12 meses, ele calculou a receita que ele teve durante esses 12 meses pelos juros, as distribuições de sobras proporcionaram pelo menos um mês a mais de tarifa, de sobra, de resultado. Então, há um olhar muito atencioso do Conselho, junto com todo o time que trabalha nessa parte estatística, de chegarmos num ponto mais justo, mais coerente, que envolva também, de alguma forma, todos os associados na distribuição de resultados. Conforme o Heleno trouxe, na medida que o associado vai movimentando mais com o Sicredi, até porque ele é o próprio dono, então é justo ele fazer as movimentações na sua cooperativa, né? Talvez com um exemplo, se eu sou dono de um restaurante, eu faria as refeições no restaurante que eu sou dono. Eventualmente eu posso ir comer uma comida no lado, né, Tiago? Sim, não tem problema nenhum provar o tempero do colega. No Sicredi, se eu sou dono, né, é um dever, é um... não vou falar em obrigação, mas um dever ou até um direito de movimentar com a sua própria cooperativa. E a partir daí, então, essa distribuição de uma forma mais correta, mais justa, falando desses 28,6 milhões. Mas a gente poderia também abordar uma outra forma de distribuição de resultados, né, que a gente talvez não visualiza, que é o indireto, né? A gente sabe que as cooperativas, por ser estatutariamente diferente dos bancos, costumam operar com um custo de operação menor, uma precificação menor lá na sua carteira de crédito. Então, de alguma maneira, a gente deixa também na comunidade um valor que ele acaba não sendo cobrado pela sua precificação, ou seja, se nós estamos distribuindo os 28,6 milhões, se talvez tivéssemos uma cobrança de tarifas, uma cobrança de juros conforme padrão do mercado,
talvez o nosso resultado seria até maior do que isso. Mas não faria sentido, porque o resultado ele é distribuído para o seu dono, para o seu associado. Então a gente precisa trabalhar com esse equilíbrio e, sim, fazer a conta, fazer a empresa ter esses resultados para que nesse momento também seja feita a distribuição. Então a gente tira do objetivo principal das cooperativas o resultado, né? Mas de alguma forma indireta ele surge pelas suas movimentações e por ser prerrogativa de ser sócio e dono, né, Heleno, acaba sendo devolvido nessa forma aos associados, Thiago. Muito bom, Tadeu. Heleno, me conta uma coisa. Nós temos uma fração desses resultados que vão direto em conta corrente. É esse crédito que quem já recebeu, viu lá no seu aplicativo, entrando na conta, o dinheiro que pode ser sacado, pode ser feito Pix, pode ser gasto, pode ser reinvestido, enfim, ao bel prazer de quem o recebe. Mas existe uma fração que cai em cota capital. Como é que funciona isso? Essa destinação também é proposta pelo Conselho de Administração e votada em Assembleia, e ela é levada em consideração também a necessidade da cooperativa para a sua expansão, para o seu crescimento. Então, nós estamos, como já mencionado, expandindo a nossa área de ação para Minas Gerais, com 29 municípios em Minas Gerais, e nós precisamos também de capital para essa expansão. Então, neste ano, a gente está devolvendo, em todos os 40 anos de história, é o maior valor que será distribuído em conta corrente do associado, então 5 milhões na conta do associado, e o restante fica na cota capital vinculado ao CPF ou CNPJ de cada associado, em nome dele, é um patrimônio dele que ele está recebendo e que em algum momento ele terá acesso. Hoje as regras do nosso capital social são a pessoa ter 65 anos de idade e 25 anos como sócia do Sicredi. Então, essa regra não existia até algum tempo, quando a cooperativa estava em um porte menor. A cooperativa cresceu, foi flexibilizado esse acesso, ainda com a conta ativa, dele ter acesso. Então, isso significa que, com o passar do tempo, a cooperativa ganhando mais corpo, ficando ainda maior, com um patrimônio maior, que o associado decida, olha, está na hora de termos um acesso ainda maior à nossa cota capital. Mas o dono, o associado como dono, ele precisa também se preocupar com o futuro. Não pode ter um olhar apenas imediatista, dizendo, não, eu quero todo o lucro para mim. Sendo que se eu pegar todo esse, desculpa, não é lucro, é sobra. Toda essa sobra eu pegar para mim, eu posso prejudicar a continuidade da cooperativa. Então existe essa destinação. Você, num momento como esse da economia, injetando 5 milhões em dinheiro na conta dos associados, isso dá um impacto na economia regional e, ao mesmo tempo, o restante tu mantém no nome do associado, mas em cota capital, patrimônio da cooperativa. O importante também é a gente ir aos números. Então, dos 28,6 milhões que foram distribuídos, nós temos 23,6 creditados no sistema da cota capital, 5 milhões injetados em conta corrente. Além disso, nós temos 1,5 milhão destinado às ações sociais do Sicredi no último mês de dezembro, e também foram atribuídos aí 5,8 milhões em juros ao capital, totalizando 35,9 milhões que retornam aos associados de forma direta ou indireta, e esse dinheiro acaba girando na comunidade, sendo um fomento para a economia local também. Que legal isso, né, Thiago? Sim, a gente tem um... Fantástico, né? Se você sair, Tadeu, do cenário convencional, em que aquilo não vai voltar a circular, e você vier para a nossa região, que é uma região produtiva. Fantástico. Eu sempre digo que estamos sim numa região diferenciada, falando em nível de Brasil, nós trabalhamos vivemos em uma região que prioriza o trabalho, que prioriza o avançar no nível de vida, o melhorar a cada dia. As pessoas daqui se diferenciam também por conta disso. Somos um exemplo para o grande Brasil lá fora, e temos um sistema cooperativo de crédito que trabalha de uma maneira justa e perfeita. Verdade. Olha que importante isso que você trouxe, né? Porque são valores, a cifra, sim, ela é expressiva, né? Como disse o Heleno, talvez não é a maior que a cooperativa distribuiu, mas é importante esse olhar regional, né? Esses valores acabam ficando nos municípios aonde eles foram produzidos, aonde eles foram gerados.
provavelmente o Heleno trará posteriormente os valores que ficaram especificamente em Nova Prata. Mas trazendo 5 milhões para a nossa regional, né, dos nossos municípios, posso incluir aqui municípios do Rio Grande do Sul, também municípios de Minas, esse valor faz parte de um círculo virtuoso, posso falar dessa forma, Thiago, porque ele vai ser movimentado de alguma forma ou de outra no comércio local. E é uma das bandeiras que nós levantamos fortemente, né, onde nós estamos inseridos, onde que essa riqueza é gerada, fomentar o desenvolvimento tanto das pessoas físicas como das pessoas jurídicas, das entidades. E vem um outro valor que você mencionou, que é o valor destinado às ações sociais, né, R$1.500.000. Talvez as pessoas que nos assistem podem estar se perguntando como é que eu faço ter acesso a esses projetos, como eu faço ter um patrocínio do Sicredi. A gente costuma apoiar bons projetos, né, Heleno e Nova Prata, temos excelentes projetos, poderia citar alguns aqui, mas talvez causaria uma injustiça, né, projetos voltados à cultura, projetos voltados à educação, ao esporte, ao empreendedorismo com apoio de entidades. Então esse valor de 1.500.000 que a Assembleia autorizou, ele vai ser rateado, né, de acordo com alguns critérios. Vamos citar aqui número de associados, algum valor fixo que fica para cada município. E as agências, elas estão preparadas, junto com as nossas lideranças, a entender dessa necessidade. Qual é o projeto que vai fazer a diferença no município onde estou inserido e eu preciso desse aporte? Então, talvez a gente continua, né, falando sobre a distribuição de um pilar mais financeiro, um pilar mais econômico, mas nós temos que levar em conta também esse pilar social, né, que é uma bandeira que o Sicredi levanta muito forte. Agora, eu não tenho como desassociar esses dois pilares. Eu preciso do econômico para fomentar um social. E não faz sentido ter o econômico se não temos o social. Mas também não faz sentido termos o social se eu não tenho renda, se eu não tenho essas sobras para fomentarmos, né, Thiago? Então, quando você trouxe esses valores do social, talvez a gente não perceba, né? Mas o quanto que é importante a instituição estar nesses municípios, mas ao mesmo tempo apoiar no seu desenvolvimento, apoiar uma ação, apoiar alguma atividade que faça sentido para os municípios. Novamente, é a economia que é circulada dentro do município, ficando à disposição dos municípios. Mas o Heleno está aqui no meu lado dizendo, deixa um espaço assim para mim, eu quero contar o quanto que ficou em Nova Prata, né, Thiago? É bom a gente saber, né? Talvez não apareça no diagnóstico, mas é muito significativo, né? Porque Nova Prata hoje, o Heleno trouxe aproximadamente 12.000 sócios, uma economia muito pujante, uma economia diversificada, que com certeza contribui muito para esses resultados, não é, Heleno? De fato, Nova Prata, dentro do cenário da nossa cooperativa, é um dos municípios que mais se destaca, seja em número de associados, em carteira de crédito, em captação de valores. Então, Nova Prata, de fato, tem uma representatividade grande para a cooperativa e ajuda também na criação do resultado da cooperativa. Então, como a distribuição dos resultados é proporcional à movimentação, também é natural que uma boa parte deste valor volte à Nova Prata. Então, dos 28,6 milhões da cooperativa, 18 municípios, 4 milhões e meio, arredondando, 4 milhões e meio vieram para associados de Nova Prata. Destes 4 milhões e meio, 800 mil reais em dinheiro na conta do associado. Então, são 800 mil reais que voltaram para a economia de Nova Prata, que possibilitam que o associado que atuou com a sua cooperativa receba esse dinheiro e volte a movimentar, fazer novas compras, novos negócios na cooperativa local. Isso gera círculo virtuoso que a cooperativa tanto fala e tanto insiste que exista, premiando a comunidade que ajudou a gerar um resultado para a cooperativa, premiando o associado que ajudou a gerar o resultado da cooperativa. E é importante o olhar do associado também. Bom, se eu, fazendo o que eu fiz com o Sicredi, eu tive este retorno, eu vou visualizar o que eu teria possibilidade de fazer a mais, seja um produto ou um serviço que eu tenho em outra instituição ou em outro vendedor deste serviço. Vamos usar um exemplo, consórcio. Consórcio é vendido por diversas empresas aqui na cidade. Então, eu não tenho meu consórcio no Sicredi, eu não participei da distribuição de resultados do consórcio.
bom, eu enxerguei essa possibilidade, no ano que vem eu quero participar. Então, vou analisar a proposta do Sicredi, se ela cabe no meu bolso, e vou aderir ao consórcio. Então, é esse olhar que o associado precisa ter. O quanto eu ganhei sobre o que eu ganhei e o quanto eu posso ganhar ainda com a cooperativa. Eu gosto de fazer uma análise, né? Eu venho também do estudo da história, eu gosto de olhar para trás, porque geralmente é o que nós vamos encontrar ali na frente. E se você pegar um modelo de sociedade que se regrasse somente pelo sistema econômico, nós temos 1929, a grande quebra da Bolsa, quando a gente viu que a gente não pode deixar a economia se regulando de uma forma sozinha. De outro lado, se eu pegar um estado que mirar apenas o assistencialismo social, nós temos 1989, a queda do muro, o fim da União Soviética. Nós não podemos viver somente de boa vontade, o ser humano tem que trabalhar e tem que prosperar. Talvez a saída a partir de toda essa conversa que a gente tenha aqui é para um terceiro milênio, para um século XXI que vai trazer, sem dúvida nenhuma, mudanças de ruptura na sociedade, nós enxergarmos no cooperativismo uma forma de desenvolvimento, ao mesmo tempo tendo o seu dinheiro no bolso, a sua prospecção de uma vida melhor ali na frente, a partir de atividades que a gente tem como essa que nós falamos aqui, como a distribuição. Injetar 800 mil reais na economia de uma cidade, como foi feito em Nova Prata, com o exemplo que tu trouxeste, Heleno, não são todas as instituições que vão fazer dessa forma. Nós temos várias bandeiras que vão trabalhar no sistema financeiro convencional, mas quem que vai reportar, vai trazer de volta ao bolso do associado 800 mil reais, e isso vai girar novamente na economia, é um fato que tem que ser dado o destaque. Verdade. E o parabéns à cooperativa. Verdade. Você trouxe algumas datas e eu fiquei pensando da primeira cooperativa lá dos precursores, os pioneiros de Rochdale, Thiago, que data 1844. Então lá se vão alguns séculos de história, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. A gente pode citar a constituição da primeira cooperativa de crédito em 1902, portanto há 121 anos. E quiçá o precursor do cooperativismo, nosso querido padre Teodoro Amistad, se vivesse hoje, estaria numa situação de, poxa, o que a gente constituiu naquela época que faz sentido até hoje, né? Trazer a ajuda mútua, a coletividade, uma filosofia diferente de trabalho. Talvez falaremos aqui em capitalismo consciente, né? Com certeza de você colocar à disposição o que é gerado na economia para a economia. Então, você citou algumas datas, me veio na memória essas datas que são importantes para o cooperativismo. Nós estamos comemorando 40 anos enquanto Sicredi Ibiraiaras, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, mas nós temos cooperativas centenárias que estão em operação até hoje, talvez numa época diferente, num contexto diferente, passando por muitas ou vários planos econômicos, enfim, mas sobrevivendo a tudo isso com uma cultura, um olhar bastante significativo para as comunidades, né, Thiago? E, Tadeu, num mundo, também, Heleno, num mundo que é imediatista, né, eu digo que a gente vive aquela síndrome do Instagram, né, todo mundo tem que ficar milionário hoje, todo mundo tem que ficar bonito hoje, todo mundo tem que ser longevo hoje, então a gente tem que saber que, na verdade, a vida ela é feita aos poucos, então essa mudança de mentalidade também é importante, e trazer esses dados, ficar a par do associado ou quem ainda não é associado do Sicredi, saber que de fato e de direito existe aí uma distribuição justa e perfeita de resultados que vão ser alcançados a quem transita com os seus valores dentro das agências do Sicredi, é o objetivo que a gente tinha para o dia de hoje. O nosso programa vai indo para o finalmente e eu abro espaço para as considerações finais. Heleno, diretamente da Cidade Alta, São Cristóvão, o que tu traz para nós e como é que a gente pode encerrar essa participação de hoje? Só nos resta agradecer a quem nos acompanhou nesse pequeno bate-papo, nesse momento que tivemos. Agradecer a toda a equipe da Conecta, a nossa parceira de longa data. Agradecer a sua intermediação aqui, enfim. Mas fica o convite ao associado para que ele olhe no seu aplicativo ou procure a sua agência, o seu colaborador de Sicredi que ele atende, seu encarteirado, para entender e conhecer melhor a sua parcela na distribuição das obras. Fica o convite para vir tomar
tradicional cafezinho no Sicredi. Muito famosas essas máquinas de café do Sicredi. Serão muito bem recebidos, como sempre, pela nossa equipe e teremos prazer de explicar como funciona a distribuição das sobras para os nossos associados. Mais uma vez, obrigado pelo espaço. Tadeu, prazer conhecê-lo. Tuas considerações finais aí para falar com os associados e não associados de toda a região. Bom, Thiago, um privilégio estar aqui novamente na Conecta. Agradecer também pela receptividade, pela sua condução. Fazer um convite ao nosso associado que visualize lá na sua conta, né, Helena? Então, pode ser até que alguns associados tenham 2 ou mais contas. É importante dizer que a distribuição ela foi para todas as contas, então visualizem dentro das contas que possuem. É um momento histórico para nós, um momento bastante significativo da prestação de contas, da distribuição. Colocar o Sicredi à disposição de toda a comunidade para o que for necessário. Somos apoiadores, estamos com grandes desafios de cada vez mais, colocando assim, Helena, de estarmos presentes de fato nas ações do dia a dia. Então, desejar um abraço bem caloroso a todos que nos assistem, nossos colaboradores, associados, nossa diretoria, coordenadores de núcleo aqui de Nova Prata. E mais uma vez, Thiago, um obrigado muito, muito especial e por você ter nos conduzido, né, desse bate-papo que passou uma hora tão rápida, a gente não percebeu. Eu que agradeço, Heleno Luiz Seganfredo, agradeço também Tadeu Secanho, agradeço a Duda Prigo, a nossa sempre produtora atenciosa, Jefferson Frois na técnica, Fabiano Rodrigues de Oliveira na direção, Laura Pieta Cúnico, que em breve retornará a esta cadeira. O Algo a Mais segue na nossa programação e um abraço e um bom final de semana a todos.